Olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Olha, aquele assuntinho que a gente ama, né? Que se deixar, a gente não sai de lá. Que é nos livros, mas especificamente nos romances de época. Cara, que cachaça, né? Depois que Sim. você começa, você não sai mais. É difícil você querer ler outra coisa ou assistir outra coisa na televisão. Tem até aqueles mais amalucados que dizem: eu nasci na era errada. Eu Ah, queria era verdade. ser da época de Jane Austen, quando não tinha OB e nem tinha vaso. PGL. Eu queria ser da era vitoriana e ter que usar aquelas saias enormes que sai carregando toda a sujeira da rua. Olha, eu não queria nada disso, não, mas eu gosto de sonhar com aquelas historinhas, eu gosto muito de escrever essas historinhas e mais ainda de ler. É Uhum. assim, é como se fosse uma janelinha na, nessa realidade maluca. Você abre uma janelinha, naquela janelinha ali, ó, você é só feliz, né? Você não precisa nem pensar em nada sério. De vez em quando é bom, né? Mas parece que isso tudo tá perigando. Sabe que a gente não pode ter uma coisa que a gente gosta que já vem gente para destruir. É impressionante. Vamos conversar. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romances. Tenho vários romances de época e muitos romances inspirados em Jane Austen, que é a autora que nos uniu. Somos aqui duas Jane Knights super dedicadas. E só para lembrar, Jane Austen não escrevia romance de época, ela escrevia contemporâneo, só época para Contemporâneo. gente agora. Verdade. Comigo a Vânia Nunes, tradutora, copy desk de romances, especialmente de época. A gente tem o Sincericídio Literário para bater papo com você sobre fofocas, sobre livros, sobre cultura pop. A gente junta tudo e tenta Uhum. entender esse mundo que a gente vive, pede a sua opinião e dá a nossa para coisas que já são públicas, já estão publicadas. A gente Uhum. faz react a matérias que são publicadas. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente explica tudo isso com bastante detalhe. Você vai encontrar Uhum. os links das nossas outras redes sociais, como o X e o Instagram. Vai encontrar os links das nossas lojinhas para canecas, camisas, cadernos e os nossos livros, inclusive os meus livros de época. Se você gostar desse papo, além de tudo que a gente indicar aqui, quiser ler os meus, você é muito bem-vindo. Os links estão aqui embaixo. E também os livrinhos, né, já com o link para você comprar. Lembrando que, se você comprar a partir desses links, você está ajudando o canal, porque são links de associados. Falou? Então, Vânia, o que você me traz aí de ai, meu Deus? Pois é. Eu estou até aqui, enquanto você está fazendo a introdução, eu estou lembrando que não tem muito tempo, a gente fez uma sugestão, acho que foi eu mesma que fiz, da gente tentar resgatar alguns assuntos da nossa primeira temporada, que a gente Foi. só fazia de áudio. E a gente só falava de livros, né? Falava dos bastidores, de livros que gostamos, não gostamos, os que fazem catarse, os que fazem vomitar, os eróticos, os que vendem, os que não vendem, etc. E fofocas também, né? Fofocas do mundo literário, do tipo falcatruas de autores, né? Problemas de Bienal, essas coisas todas. É bem divertido. E Uhum. calha desse assunto já ser, de certa forma, um resgate, porque quando a gente falou desse assunto sobre romances de época, eu lembro que eu disse que eu gostava de ler romance de época porque o ritmo era diferente. Era Uhum. um ritmo mais lento, porque são coisas da época século XVII, XVIII, XIX, em que o povo ainda andava de carruagem, o povo ainda tinha, não tinha avião, não tinha um monte de coisa, telefones, coisas assim que agilizassem a informação. Era basicamente o jornal do dia seguinte, que tinha que ser passado pela camareira ou pelo mordomo, para poder não soltar tinta na mão do seu senhor quando ele ia ler no café da manhã, né? E tantas outras coisas que a gente curte e fala das roupas, dos costumes, né? Essa pesquisa toda. E esse canal surgiu por conta de pesquisas de romance de época,
e por isso que a gente começou a falar e acabou tropeçando e caindo no poço sem fundo da realeza britânica e das outras existentes. Mas qual foi o meu susto, a minha decepção, a minha tristeza? No dia 4 de fevereiro, eu muito raramente agora entro no Facebook, mas eu tenho no Facebook ainda várias autoras que eu sigo, basicamente, tirando família, eu só sigo gente que trabalha com livro. E tem uma autora chamada Terry Brisbane, que no dia 4 de fevereiro ela postou o seguinte texto: fui questionada sobre os rumores do encerramento da série de romances históricos da Harlequin / Mills and Boon. Infelizmente é verdade. Os autores da série foram informados ontem, ou seja, dia 3 de fevereiro, mas ainda estamos em choque e resolvendo questões contratuais e etc. Os últimos romances históricos ou de época serão lançados em inglês em setembro de 2027, data de lançamento prevista para outubro de 27. Todos os livros do catálogo antigo continuarão à venda, assim como os livros em outros idiomas. Escrevo para eles, ou seja, escrevo histórias, desde 2000, e acho que o livro que acabei de entregar foi o meu 35º para a editora. É uma pena que a série nunca tenha recebido a promoção ou reconhecimento que outras séries ou selos receberam e que tenha sido praticamente invisível para os leitores. Mas pelo menos nossas histórias fabulosas ainda estarão disponíveis para os leitores. Espero que vocês ainda nos deem uma chance. E aí, depois eu vi uma postagem que eu não consegui encontrar mais, mas assim, tinha a logomarca da Arlequim, que era a própria editora vindo para informar que os selos relacionados a romances de época vão descontinuar. Eu fiquei de coração partido. Fiquei por quê? Porque, apesar dela ter dito que o que está aí vai continuar, vai chegar uma hora que não vai continuar mais. Porque, naturalmente, é uma questão de contrato. Então, se a minha editora tem um contrato com Moira de 5 anos, dentro desses 5 anos, eu vou falar, olha, Moira, não precisa me mandar mais, porque eu não vou mais lançar livro de romance de época. Dentro dos 5 anos de contrato, vai continuar tendo o livro da Moira. Até que quando vai chegando no final do contrato, eu já não renovo o estoque dos títulos da Moira publicados. Até que vai chegar uma hora que não vai ter mais livro da Moira. O que a Moira vai ter que fazer? Ou ela vai ter que procurar uma outra editora, e depende muito da característica de cada editora, porque tem editoras que são muito específicas do gênero que ela lança, ou Moira vai ter que se virar e passar a ser autor independente. E para o autor independente, ele lançar no próprio idioma, beleza, ele escreve o livro, upa na Amazon, em outras plataformas, beleza. Mas como é que fica os outros idiomas? Nem todo autor independente tem cacife, tem dinheiro no bolso para pagar do próprio bolso um tradutor. Então, a gente perde, né? A gente que eu digo, então, que vem de outro idioma e não sabe falar o idioma mãe daquelas autoras, a gente vai perdendo um pouquinho mais a cada dia. E aí eu te pergunto, Moira, por que você acha que isso está acontecendo? É claro que, óbvio, vendas. Editora não é ONG. Editora trabalha, investe o dinheiro naquele autor porque ela quer ganhar mais daquele autor. Se ela investe 2, ela quer no mínimo ganhar 4. Então, se ele não está vendendo, eu vou parar de publicar. Esse é o óbvio. Mas por que isso? O que você acha que está acontecendo?
Vânia, eu fiquei assim muito surpresa quando você falou, porque e esses lançamentos são nos Estados Unidos, né? Sim. E dos Arlequim Estados americano. Unidos, dos Estados Unidos esse ano vem pelo menos umas 6 produções de época grandes. Fora as inglesas, então esse ano a gente vai ter mais de 10. Já teve esse Morro dos Ventos Uivantes, que foi uma bagunça, né? A gente vai ter o Conde de Monte Cristo, tem a 4ª temporada do Gilded Age, tem a outra irmã Bennet, que eu acho que vai ser bem produzida, apesar de ter esse elenco malucado, eu acho que vai ser bem produzida. Tem a Ameaça de Orgulho e Preconceito da Netflix, que isso até Tem o Razão e Sensibilidade, né? Que também tem tá. o Razão e Sensibilidade, são várias listas que já estão disponíveis de coisas de época que vem ainda esse ano. Deixa eu botar aqui na tela. Eu fico pensando se tem a ver com a mídia, com essa coisa da leitura, porque numa época em que a gente fica cada vez mais viciado nos vídeos curtos. Eu estava pensando, eu estava até editando hoje um videozinho que ainda tem isso, mais um Frankenstein. A gente acabou de sair de um Frankenstein, vem ele de novo. E eu tinha. Bom, e o super sucesso do Bridgerton, né? Porque é a lista, né? Sim. Então, esse vídeo que eu estava editando era de uma caixinha de marcadores que eu faço para vender na lojinha lá, porque às vezes você está lendo uma coisa ou estudando, você vai marcando várias páginas, né? Então, é uma caixinha de marcadores pequenos. E eu editei, o vídeo já era curto, e enquanto eu não editei para ficar com 40 segundos, eu não sosseguei. Eu não consigo postar alguma coisa que tenha mais de 1 minuto. Eu fiquei pensando, caramba, eu também sucumbi a essa coisa da atenção, de você não perder mais de 1 minuto com nada, sabe? E quando você pega um livro, além do livro ser muito reflexivo, você lendo aquilo, por mais que esteja descrito a roupa, a quantidade de laços, o brilho da seda, do cetim, isso você faz uma imagem na sua cabeça. E aí, eventualmente, você vai lembrar de uma vez que você viu cetim, ou que você usou cetim, ou que teve cetim. Aquilo é uma corrente de pensamentos que pode te levar a boas memórias ou memórias ruins. Então, parece que, de uma maneira geral, a gente está cada vez mais se distanciando da nossa própria história. Não só como... Não estou complicando muito, mas assim, não só como sociedade, mas a nossa própria. Isso me machuca, uma memória que eu não gosto. Então, eu não vou mais lá. Uai, mas é sua história, bicho. Tu não tem que viver no passado, mas você tem que aprender com o que te aconteceu para você, né, não ser uma ameaça de novo. Para que isso não seja uma ameaça para você de novo, né? Parece que a gente vive nisso, sabe, Vânia? Os livros são um grande portal para isso. Eu fico pensando, então, se não tem a ver com mídia e não com o tema, porque a primeira vez que fala, a gente já fica logo assim, ai, ninguém mais gosta de romance de época, como é que eu vou viver se não tiver? Mas às vezes, tá vendo? Porque são muitas produções de TV. Tem alguns filmes, mas, né, de streaming e de TV. Eu vou até um pouquinho mais fundo disso aí. Quando você falou na questão de mídia, porque olha só, quando foi anunciado que a Shonda tinha comprado os direitos dos Bridgertons, tanto a própria autora como nós, como leitores que gostamos da série, nós vibramos, né? Claro, eu não sou muito
fã, assim, de seguir as séries que a dona Shonda faz, Grey's Anatomy e qualquer outro, porque eu não tenho paciência para séries que já estão aqui desde a época da Arca de Noé e não acaba nunca, né? Então eu não acompanho. Eu sei que ela é uma empresária de sucesso, uma diretora, roteirista, sei lá mais o que de sucesso, ficou rica fazendo essas séries, meus parabéns. Então, assim, alguns que conheciam o trabalho dela até ficaram meio que nem, a Shonda tem mania de matar os outros, de fazer isso, fazer aquilo, mas na grande maioria, o discurso falado foi o quê? Poxa, foi pego uma autora contemporânea que escreve romance de época e que vai para, até então, né, o maior canal de streaming. Isso vai ser uma visibilidade muito grande, que vai fazer com que outras autoras sejam vistas e eles também queiram fazer seriados ou filmes curtos, não importa. Esse foi o chamariz muito grande e todo mundo ficou na Foi, expectativa. E o que foi. aconteceu é que, ainda que muitas pessoas ainda acompanhem a série agora nessa quarta temporada, que segundo me disseram, foi até alguém aqui do canal que disse que parece que essa quarta temporada, a Shonda está tentando se redimir com os leitores raiz da Julia Quinn. E esse livro, apesar de ainda ter aquele show de horrores de etnia, mas foi mais parecido com o livro do que os anteriores, que foram praticamente plágio, de só usar o nome, né, do personagem e criou-se uma história totalmente diferente. Mas o que está acontecendo? Eles estão pegando, vamos lá, mesmo que você não goste da Júlia, tá? Mas eles pegaram um livro que foi pesquisado para ser escrito ali dentro bonitinho, os costumes de época de 1800 e bolinha, transformaram num grande pão e circo. Não só trocando etnias impossíveis de serem verídicas para a época histórica, como criando situações, botando... Assim, o cenário é bonito, gente, é colorido e tudo, mas assim, enfia um salto-agulha, enfia uma música errada, enfia uma fala do tipo, ele era um 6, mas eu dei um 2, e coisas desse tipo, claro, para atrair a atenção da grande massa burra. Essa que é a verdade. A massa que não gosta de ler e que não gosta de pensar. E que está ali de frente para a televisão, junto com o celular da segunda tela, e não quer prestar atenção no que é passado ali. Então tem que ser tudo muito diluído, muito vomitado, muito mastigado e regurgitado, para poder eu continuar olhando para a minha tela e quando eu olhar para a televisão, eu continuar entendendo o que está sendo falado. Para mim é isso. Então, isso está tirando o apelo e o charme do romance de época raiz. Então, se o filme ou a série que eu estou vendo na televisão não me remete vontade de ir lá comprar os livros da Julia Quinn, então por que eu, como editora, vou continuar editando a Julia Quinn? Eu estou usando a Julia Quinn como exemplo, tá, gente? Eu sei que a Julia Quinn está muito rica, está ganhando dinheiro a rodo com marketing, com merchandising e tudo mais, tá? Deus a abençoe que ela continue escrevendo e ganhando o dinheirinho dela. Mas o problema é, nem todo mundo que escreve romance de época vai se vender para um streaming para ver o seu romance de época se transformando numa sátira. As pessoas querem um Gilded Age. As pessoas querem um... Como é que é? Jackson... Como era o nome daquele? Da mulher lésbica? O Jackson... Ai, aquele que a gente amou, que só teve 2 temporadas. Gentleman Jack. Gentleman Jackson. As pessoas querem isso. Querem uma série o mais fidedigna possível do livro que escreveu. Eu acho que é isso que está acontecendo. A Arlequim é uma grande editora
que lança livro de época e tem um selo, ou mais de um selo especial para as autoras de romance de época. E ela viu que a modinha agora, não que eu esteja falando mal, por favor, porque eu sou uma que também estou lendo isso, é você trepar num dragão e sair voando. A moda agora é romantasia. Não sei, Vânia, porque o mundo é muito grande, né? Existe muita gente. Sim. E cada pessoa gosta de ler uma coisa diferente. Claro que existem as modas, como o Crepúsculo foi moda, o Harry Potter, o Livros de Jogos anjo, Vorazes. sim, um Acho monte que de tem mais coisa. a ver com essa coisa do dragão, né? Uhum. Mas eu fico pensando se além da moda é isso, é a falta de paciência com o livro. Porque eu acho que cada vez mais tem gente que compra livro como decoração. Sim. E faz um monte de filminho, de vídeo fazendo, né, abrindo pacote de livro e tal. Recebidos, reactions, sim. E book haul, não sei o quê, e coloca na estante e aquilo morre ali, né? Às vezes nunca leu, nunca abriu, ou leu uma resenha, ou leu a primeira e a última página, aquelas coisas. Quando lê muito, né? Uhum. Eu conheço até muita gente que tem assim, eu compro muito livro, mas não para ler, sabe? É porque comprar livros é uma coisa assim, Como como comprar comprar. sapatos, bolsas e roupa e qualquer coisa, né? Vira o vício Exato, da Beck Bloom, né? Comprar pelo exato. comprar. É. Então, Ai, mas não tem. essa compra não é suficiente para sustentar a indústria. E a indústria está cada vez mais cara, né? Se o mundo está muito instável hoje em dia, eu sei que tem muita editora que estava imprimindo na China, porque é muito barato. Eu me lembro uma vez, o meu filho chegou a ver para mim quanto custava, mas tinha que comprar pallet, né, de livro, não tem onde guardar, né? E o custo unitário é muito barato. E aí, quem vive disso, a gente já viu, assim, nas últimas 2 bienais, estantes inteiros de pallet. Eles nem abrem o pallet. Eles trazem, bota ali, às vezes ainda está embalado naquele No plástico, né? De plástico. Só proteção que vai eles vão abrindo. abrir na hora para vender. Exato, exato. E aí lá você consegue. Tinha, nessa última Bienal do Rio, tinha Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que é um livro grande, por R$10. É impossível. Se você comprar o papel e imprimir em casa, não fica por R$10. Sabe, você comprar um pacote chamequinho e um meio litro, 200 ml de tinta de impressora, você não faz por R$10. Mas estava lá o livro encadernado até capa dura. Então, isso é livro que já é saldo, está sendo vendido abaixo do preço de custo, então é prejuízo. Uhum. E livro que vem impresso assim em quantidade. E muita Sim. gente, ainda mais em Bienal, muita gente compra para não ler mesmo, só para carregar a bolsa grande, né? Sim, Ou sem ganhar a sombra de bolsa do dúvida. estande e Porque tal. é a modinha de agora, que é você. Inclusive, tem vários vídeos aqui na plataforma, não nossos, né, de outros blogueiros, falando sobre essa modinha do você bancar um intelectual, então você vira um booktuber ou um booktalk, ou sei lá o nome que você dá. E você finge que leu, faz isso que você falou, lê a primeira e a última página, ou só lê atrás, né, para ler a sinopse, ou então vai num site qualquer, Amazon, Goodreads, Scoob, para ver a resenha de alguém ali, mais ou menos, que você confia, para ver, fulana gostou, então o livro é legal, então você vai lá e faz seu filmezinho, fazendo... Quer ver me irritar? É fazer esses videozinhos com a unha grande fazendo isso. Seja o que for,
Maquiagem com caixinha. Ai, meu Deus do céu, me mata, mas tudo bem. Vai passar, né? Você tem que... Putz, livro, é caixinha de maquiagem, é caixinha de, sei lá, né? Ou aí... mostra assim, né? Mostra assim na mão. Não, exatamente, Aí você, né? E aí começa. Então, aí você, nossa, fulana é intelectual, olha a estante dela, olha não sei o quê. E aí também criou-se uma outra coisa por conta da necessidade de venda, claro, né? Um autor que quer viver da sua obra, especialmente os indie, que é uma coisa que me irrita, mas eu até entendo o lado deles, né? Porque eu tenho o meu lado de consumidora leitora e tenho o meu lado de profissional do livro, que é você compra um livro, especialmente de autor independente, você compra um livro com uma capa bonitinho, às vezes até edição de luxo ou não, tá? Não dá 6 meses, esse autor relança essa série com outra capa. E daqui a um ano ele lança com outra capa. Não, porque agora eu fiz parceria, digamos, primeiro eu lancei sozinha, a segunda leva eu fiz uma parceria com Moira, então Moira redesenhou todas as capas, não sei o quê. A terceira leva eu vou fazer parceria com uma outra empresa de uma outra menina, então é outra, aí tem card diferente, tem marcador diferente, tem... Quer dizer, eu sinto que o que eu comprei, ou eu vou ter que comprar todos, ou eu sinto que o que eu comprei é como se desvalorizasse. É verdade. Porque vem uma outra capa cada vez mais bonita. Eu tento buscar o meu Buda interior e entender o lado da autora que está desesperada, isso tentando até vender acontecendo uma série comigo. dela. Mas é porque eu saí da editora, então... Você saiu da editora, perdeu os direitos à capa e está refazendo a capa e tudo bem. É uma coisa, mas não refazendo as suas capas indie. Mas tudo bem. Então, são várias coisas que vão acontecendo no mundo dos livros que a gente está vendo que o negócio não está legal. Porque as pessoas são da telinha ou da telona. Telona que eu digo TV, tá? Não estou nem falando cinema, porque os cinemas estão aí perigando de fechar, né? E o que acontece? As pessoas que têm um trabalho tão bonito, tudo bem, vivem disso, mas realmente têm talento de escrever, ficam de pires na mão, tentando fazer de tudo para divulgar o seu trabalho, para vender o seu trabalho. Porque ela não tem o know-how atrás de um grande streaming, de uma grande editora, que mal ou bem ajuda, ou pelo menos deveria, né? A gente conhece um monte de editora que não divulga porra nenhuma, mas assim, pelo menos as grandes, aquele sonho de consumo de todo autor que é ir para uma grande editora, porque essa grande editora vai fazer um livro bonito e vai ter uma distribuição legal, e depois ir para a telona. Que decepção. Né? Mas nem sempre isso acontece, né? Isso a gente deixa para um outro vídeo de fofocas. Então, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu leio de tudo, inclusive autoajuda. Tá? Eu leio de tudo. Eu leio de tudo. E romances de época é um dos meus queridinhos. Eu tô muito na vibe de Alien, de dragão, de não sei o quê. Mas quando eu estou muito cansada, eu vou lá na minha estante, pego um livrinho, queridinho do coração, tem aqueles que eu releio todo ano. Sim, sou dessas. Tem uns 2 ou 3 títulos e todo ano eu vou lá revisitar os meus amigos, como diz a Moira. Para mim eu já sei o que vai acontecer, eu já tenho falas decoradas, mas o meu coração pulsa e dói nas mesmas partes de choro, de sofrimento, de volta por cima, do primeiro beijo, quando tem a primeira cena de rally rola, da primeira cena de rally rola, eu vibro como se fosse sempre a primeira vez. E eu me senti já agora órfã, quando eu li essa nota de pesar dessa autora. É triste, sabe? É triste porque parece que toda coisa bonita do mundo está morrendo. Isso.
o feio está ficando legal, o feio nos cenários, o feio na magreza, o feio na moda, o feio nos filmes. Porque se você pensar, a editora deve estar jogando dinheiro nos livros que são, assim, politicamente corretos. São livros ruins, mas que estão na temática que o discurso político de um determinado lado acha que é certo, mas que ninguém vai ler, tá? Mas e a editora vai perder dinheiro. Por exemplo, o livro do Príncipe Harry, a editora, até acho que eles achavam que iam fazer dinheiro quando fecharam o contrato. Mas assim que viram o manuscrito, pensaram, a gente perdeu dinheiro aqui. Se danou. Porque é um livro do espectro político certo, mas o livro é ruim. Então, as poucas pessoas que leram já falaram, ó, presta não, hein? Pois E é. assim, nacional tem um monte, e gringo tem mais ainda. E aí você lança, e aí quando as pessoas começam a ler, elas percebem que não presta. Tem um filme que eu e Ivana já fizemos resenha aqui, que é uma ficção americana, não é isso? Isso. É muito bom esse filme, é muito interessante, especialmente para quem vive no mundo literário, que é um autor que escreve coisas muito legais que fazem zero sucesso. Aí um dia ele vai e escreve um lixo que é politicamente correto, ganha até prêmio. Mas é um lixo. Quem lê, críticos que leem dizem, mas é um lixo. Como é que essa pessoa conseguiu ser publicado? Mas, entende? Então, a cada um desses que a indústria baixa, né, assim, deita, que a indústria cede para um movimento político, a indústria mesmo vai morrendo. Então, as coisas, falta dinheiro para as coisas bacanas. Como é que é aquela brincadeira que quando alguém escreve o nome de Jane Austen com I em vez de com E, né? A cada vez que alguém escreve Austen, né? Como é que é? Um homem solteiro. Um Não, homem solteiro em posse de boa fortuna. Morre, né? Porque assim, cara, é exatamente isso que você está falando, né? A cada vez que um lixo ganha destaque, como ganha prêmios como livro e ganha prêmios porque vai para o cinema ou vai para a TV, parece que 10 morrem, 10 bons morrem. Falta dinheiro. Teve uma autora nacional, eu nem vou citar o nome dela aqui, muito boa. Ela escreveu 2 livros para uma editora grande, tá, do Brasil, romance de época que se passava no Brasil. Muito bem escrito, romance na medida certa, intriga na medida certa, final feliz. Mas a editora fez aquele mínimo de anúncio, né? De coisa. Ela foi para a Bienal, acho que até eu a conheci numa Bienal. Fiquei apaixonada, não sei o quê. Ela parou de escrever. Ela fez, um tempo depois, um textão nas redes sociais falando: eu me desencantei com esse meio literário. Eu imaginei uma coisa de cultura, e encontrei obstáculos, encontrei puxação de tapete, encontrei puxa-sacos para poder crescer. Então, se eu tenho um trabalho bem escrito, bem pesquisado, bem feito, ninguém valoriza, porque valoriza aquele que beija a bunda de quem está nas cabeças, então eu me retiro, porque não é isso que diz, o incomodado que se mude. E ela parou de escrever. Não, é isso aí. É isso aí, Vânia. Olha só, não é mole. Eu acho que
nenhum meio, assim, tinha uma amiga que falava: "Trabalhar dá trabalho". É, então, eu acho que nenhum meio é fácil, mas o meio literário que age, assim, com criatividade, com ego, é especialmente difícil. Bem. Então, o que está acontecendo? A gente ainda vai encontrar uns livrinhos por aí, como eu falei, mas com o passar do tempo vai diminuindo. Claro que uma editora ou outra aqui no Brasil vai se valer disso e ainda vai pegar alguns autores lá de fora para trazer, mas uma coisa que eu sempre falava quando eu trabalhava muito junto a editoras, é que por mais que a editora queira pegar vários nomes, ela não tem condição, porque especialmente de autor internacional, ela tem que pagar adiantamento, ou para o autor direto, ou pior, para o seu agente, que torna tudo muito mais caro. E Uhum. aí depois ainda tem toda a trabalheira de tradução, revisão, diagramação, capista, impressão, ISBN para o e-book, ISBN para o papel, marketing. É dinheiro que está É saindo dinheiro. e zero entrando. E aí, ainda sem ter certeza se vai vender bem ou não. Porque, mas então espera fazer sucesso lá fora. Mas olha só, o legal é você descobrir junto, ou Foi o até caso descobrir do Dan antes, Brown, né, que foi porque fica comprado mais antes disso. barato. Se eu esperar a pessoa virar uma Rowling ou um Dan Brown, o que eu pagaria de $10.000 de adiantamento, e sim, você ouviu isso direito, $10.000, muitas das vezes, você vai pagar 100.000, amor. Porque ele já está famosão e não precisa de tu. Junto com você, tem mais 20. Quando aquele livro 365 teve leilão, amor. Leilão no Brasil, as editoras se estapeando. E acabando que ele ficou num fundo de Bienal. E eu sei por quê, porque eu trabalhava numa editora que eu participei desse leilão. E eu também dei lance pela editora, só que o nosso lance foi comido pela outra editora. Business, beleza. Tá. O livro é bom? Não, o livro é um lixo. Foi para Netflix? Foi. O cara mata o cachorro da mulher e manda pelo correio numa caixa, esquartejado, para poder obrigar ela a continuar com ele. E ela acha lindo. É Ai, disso queria um para desse baixo, pra tá? É mim. disso para baixo. Ai, Disso queria para um desse baixo. pra mim. Coisa Pois linda. é. Mas assim, a mulher lá, turca, sei lá de que nacionalidade a mulher era, porque ela nem inglês escrevia, bombando. E foi feito um leilão. Então, Ela escolheu bem, não. nem sempre o que é modinha é bom, Hum. tá? Já vamos deixar isso bem claro. Não só na literatura, nos filmes ou em qualquer outra coisa. Ou até em roupa. Às vezes entram umas modas aí que Deus me livre. Né? Você tem que, né? Quero estar na moda e usa aquela calça saruel, aquelas coisas que não tem É nada a corpo ver. bonito que faça a pessoa ficar bem, mas tudo bem. Então, por que eu trouxe esse assunto? Bom, como eu já falei, é um dos meus gêneros, se não o gênero favorito da vida. Eu acho que ele traz um livro bem escrito, óbvio, não é qualquer livro, mas na grande maioria. Quando ele é bem pesquisado e tudo, ele não só diverte, como ele passa cultura. Uhum. E a gente sempre fala muito aqui, uma pessoa que não conhece o seu passado não vai entender e saber lidar com o seu futuro. Então, é legal saber de onde a gente veio, para entender para onde a gente está indo e não cometer os mesmos erros do passado, certo? Então, o que eu queria trazer aqui? Primeiro, minha indignação.
mas tudo bem, não sou a dona da editora, a Que editora faz o que ela crítica. quiser, né? Segundo, minha solidariedade com as autoras de qualquer idioma que escreva romance de época, inclusive a dona Moira também escreve. Tô devendo, mas eu vou cumprir, vou cumprir. Tá devendo o segundo livro do Devon, né? Eu, na verdade, E, tô devendo os outros 8, mas eu vou pois cumprir, é. vou cumprir. Então, minha solidariedade com as autoras. E aí, o que eu pedi para a Moira? Vamos indicar aqui algumas autoras que a gente, ou autores que a gente gosta, que ainda tem disponível. Todos esses autores têm em português, tá? Foi o que eu pedi para a Moira. Não vamos indicar gente que só escreve em outro idioma, porque nem todo mundo aqui é obrigado a falar inglês. Então, a gente vai indicar autoras que têm livro ou por editora ou lançado como indie. Indie quer dizer independente, sem editora, que está disponível lá na Amazon, pelo menos, tá? Para vocês, se você nunca leu, dá uma chance. Não é só para ajudar a pagar a conta de luz da autora, mas é aquilo que a gente fala sempre no nosso clubinho na LC. Você sair da sua zona de conforto, você tentar Exato. ler uma coisa que você nunca leu. Ou se você lê romance de época, você descobrir autoras que você ainda não leu. Porque uma coisa que a gente tem mania é assim, li o primeiro livro da Moira, nossa, fiquei apaixonada, aí eu só vou ler a Moira. E não tem só a Moira que escreve romance de época. Tem 1 milhão de gente aí que tem livros maravilhosos. Então, a gente vai indicar para vocês, tá? Gostaria que depois, se vocês fossem lendo um ou outro, viesse aqui no comentário, ou então vai nas nossas redes sociais, pode mandar mensagem e falar, olha, aquele livro que tu indicou da fulana, li, gostei, mas olha, aquela parte estranha, né? Pode, não quer dizer que você tem que gostar 100% não, gente. Eu sempre acho que quando a pessoa me dá um feedback, assim, falando da rebimboca da parafuseta, eu falei, essa pessoa gostou mesmo do livro. Ela pode estar reclamando, mas o livro mexeu com ela o suficiente para ela lembrar desse tanto para comentar. Então, Exatamente, exatamente. Porque o trabalho do autor é exatamente esse, é pisar no teu calo. É mexer em alguma coisa para levar você à reflexão. E não pense que um romance de época passada em 1700, 1800, um romance medieval, não vai fazer isso só porque você é uma mulher antenada do século XXI. Os nossos sofrimentos femininos são os mesmos, tá? Não mudou nada. a E gente quem está está vendo lendo isso na Isaura, na né? Escrava Isaura, quem está vendo isso está entendendo que o que o Bernardo Guimarães escreveu lá de homem obcecado por uma mulher é o que a Tá gente está vendo hoje igualzinho. nos 50 tons, Tá igualzinho. séculos depois. Então, desculpa que eu vou falar. Para de palhaçada de achar que o romance de época não vai te acrescentar nada na vida, tá? Olha, Desce do e teu como? pedestal e se dá essa chance. Só digo isso. Todo livro, né, traz alguma coisa, assim, Tudo, todo romance que você tudo. lê tem sempre alguma pequena coisinha, Sempre. né? Sempre tem, sempre. Aqueles da onde eu não esperava mexeram mais comigo do que aqueles que eu fui com muita sede ao pote. É verdade. Tem sempre. Entendeu? Que assim, Nem, N emoções, não é só porque eu chorei, até porque todo mundo sabe que eu odeio chorar lendo livro, eu não gosto de livro que me faz chorar, mas às vezes me pega desprevenido. O ponto não é fazer chorar ou não, o ponto são as emoções. É aquele pim, pim, pim do aparelhinho do cardiograma que mostra que você não está morta porque a linha está reta. é isso aí. O livro tem que causar isso em você. Então, bora, Moira, bora lá. Bora lá você. Pode começar, primeiro. Você vai botar Eu imagem? Como é começo. que fica? Coloco, deixa eu só me achar aqui. Eu tenho Olha, uns aqui que eu primeiro, tenho na mão, que eu vou mostrar alguns que eu tenho, mas você pode até tá, depois
botar outros aí, vamos Não, lá. eu vou mostrar aqui. Primeiro, para mim, é esse livro, Belgravia, do Julian Fellows, o mesmo roteirista de Downton Abbey. Ele primeiro escreveu o livro e depois fez série. Para mim, Vânia, é um tipo de livro que eu gostaria de ter escrito. Olha, eu só tive isso 2 vezes na vida. Uma vez foi com Belgravia, outra vez foi com Um Dia, do David Nichols. Hum. É um romance fofo. Eu não quero contar o plot, porque ele até. Você mata logo qual é a charada, logo no início, assim. Mas é uma Uhum. coisa. Era muito o que Jane Austen fazia, eram os costumes. Então, é uma coisa que hoje em dia é corriqueira, mas na época causou um problema enorme que Uhum. mexeu com a vida de 2 famílias pela vida inteira. Então, esse livro, para mim, eu achei maravilhoso. Eu gostaria de ter escrito. Belgrave, de Julian. Pois Quer é. dizer, E aí, especialmente Belgrave, mas o autor Julian Fellows. para trazer aqui para gente, ela está mostrando a imagem, mas o livro tem no Brasil pela editora Intrínseca. Eu chamo ele de Belgrávia, porque é mais fácil, mais aportuguesado. Ela fala de uma maneira mais bonita, né? Inclusive, uma coisa que eu aprendi nesse aí, que Belgravia é um bairro, é uma zona de pessoas endinheiradas, que até então eu conhecia Mayfair. Então, O mas Mayfair é Belgrave, muito mais famoso. não, porque quem foi para Belgrave na era vitoriana é porque não tinha dinheiro para ir para Mayfair. Então, tá vendo? Então Belgrave é foi um aqueles bairro upgrade criado, que né? você vai dando na vida, entendeu? É mais ou menos isso. Então, ó, o livro tem pela editora Intrínseca, tá? Vou agora indicar. Tá. Eu tenho várias, tá? Vamos começar pelo que você tem na imagem aí, que eu acho que você já separou, da Emma Veli. Ela é uma britânica que mora já há algum tempo no sul da França. Ela é autora, tá? E ela tem um monte de livro, mas um monte de livro. E ela tem uma série específica por uma editora pequena no Brasil, eu não vou lembrar o nome da editora, mas o que ela está fazendo? E isso aí é até uma coisa que eu gostaria de parabenizá-la, vamos dizer assim, porque ela decidiu que ela ia lançar os livros como autora independente. Então, ela começou a investir em tradutores para poder trazer para o Brasil. Então, ela tem já uma série completa, que é essa daí, Patifes e Cavalheiros, e ela tem uma outra série chamada Filhas Ousadas. A série da editora é Damas Ousadas. E a série pós-Damas Ousadas é Filhas Ousadas, ou seja, as filhas das Damas Ousadas. As Damas Ousadas eram o quê? Um grupo de mulheres, né, que começa com um grupinho, esse grupinho depois vai aumentando, que ficavam, eram as wallflowers, aquelas meninas que ficam nos bailes grudada na parede como se fosse um papel de parede, que ninguém tira para dançar, que ninguém conversa, não sei o quê. Então, elas fazem um pacto, pegam uma cartola e colocam várias prendas, não, vários desafios. E aí elas têm que tirar. Então, digamos assim, uma tira um desafio, tem que beijar um desconhecido. E aí começa a história, entendeu? Então, de uma brincadeira mais ou menos, assim, não, um pouquinho ousada, mas um pouquinho bobinha, vai nascendo as histórias das damas ousadas e das filhas ousadas. Essa série aí do Patifes e Cavalheiros é uma série já completa, maravilhosa. Tem história assim que me surpreendeu do tipo de eu ficar meio assim. São 17 livros. São 17 livros. A série está completa, disponível na Amazon, tá?
É uma autora que eu tenho certeza que 99% do pessoal que está aqui não conhece. E é uma autora maravilhosa. Entendeu? Eu acho que vale a pena. Não é só pelo romancinho, não é só pelo beijo na boca, não é só pela cena hot, se é mais hot, menos hot. Claro que ela não fala aquelas palavras chulas, né? Aquelas, né? Tem uma mão boba, tem uma língua que trabalha um pouquinho mais, mas a história é muito bem trabalhada, o romance é muito bem encaixado, e tem algumas histórias, que por isso que é bom ler na ordem, que uma história, sei lá, do livro 2 vai ser lembrada no livro 7, porque o personagem do livro 2 volta no livro 7, entendeu? E você vai... E até o último livro tem alguns personagens que retornam. Então, é aquela coisa de você ir avançando na série e ir revisitando alguns personagens que se transformam nos seus favoritos. Eu tenho um personagem aí do livro 2, que esse cara é uma coisa de louco, né? E ele é só conde, tá? Geralmente eu me apaixono pelos duques, ele é só conde, mas ele, como só conde, ele estraçalha, entendeu? Então, tá aí a minha dica. Só tem em e-book, disponível no Kindle ilimitado, se você paga lá aquela taxinha para baixar. Então, tô aí indicando essa autora muito boa. Próximo. Próximo é o meu? Então, vou indicar Mimi Matthews. Ela é uma autora americana. Eu a descobri no Twitter. Ela escreve muito direitinho. É, assim, muito pesquisada. Ela começou, inclusive, com um livro de pesquisa da era vitoriana. Ela tinha um site, um blog muito detalhado. Foi quando eu comecei a escrever, comecei a me interessar, de pesquisar sobre a era vitoriana. Então, os livros dela são muito bem pesquisados. Eu acho que todos são limpos, quer dizer, sem nada hot. E você pode ter certeza que, historicamente, não tem falhas. Eu já li algumas coisas dela, é bem gostosinho de ler, é uma graça, super indico. Qual é a editora? Bookmarks. Ah, tá, ok. Então, e tem papel, né? Eu estou vendo ali que tem e-book e tem o papel, né? Então, como tem editora, beleza. É porque tem editoras no Brasil, gente, editoras pequenas, que às vezes só fazem também o digital, tá? Por isso que eu estou falando que, tem papel, não tem papel, porque às vezes a diretriz daquela editora pequena é também não fazer papel, porque torna o livro mais caro. Então, ela tem só toda aquela trabalheira de tradução e diagramação e ISBN para e-book, né? A gráfica fica totalmente de fora. Então, assim, é meio feia, mas o livro é bom. Indico. A capa é feia? Eu acho assim escura, você não sabe muito bem o que é isso. É um jardim. É um jardim, é tipo um espelho, né? Como se você estivesse vendo ela de costas pelo espelho. Mas é escuro, né? É porque às vezes na mão é uma capa mais bonita, ela não fica bem na tela, mas às vezes na mão ela é mais bonita. Bom, eu vou indicar essa autora aqui, Judith McNaught. Pode procurar aí para botar na tela. Judith McNaught, maravilhosa. Ela também escreve contemporâneo, mas eu admito, nunca li nada dela contemporâneo, porque eu tenho medo de ler e não gostar e ficar, né, nos cascos. Ela tem exatamente 6 livros de época. 6, tá? Esse aí, eu acho que é esse aqui, Algo Maravilhoso. Algo Maravilhoso, pois é. Porque eu trouxe só esse aqui, na verdade eu tenho todos, mas é que eu tenho de outras edições da mesma editora. Então é outra capa, outro tamanho. Esse aqui é a nova edição, por isso que eu trouxe só esse. Porque esse era o único que me faltava, eu só tinha e-book, por isso que eu comprei esse novo. Ela tem 3 livros da família Westmoreland, que é o primeiro duque,
lá da época medieval. Aí depois tem o duque da época de 1800 e tem o irmão do duque, que é um conde. Então, são só esses três, tá? Esse duque, o duque atual, que é o Clayton Westmoreland, duque de Claymore, foi o primeiro duque que eu me apaixonei. Mas pensa num personagem que é o seu amor forever. É aquele homem sério, um tanto mal-humorado, um tanto sarcástico, extremamente rico. É o Christian Grey da época do século XVIII, XIX, sem aquela coisa dos chicotes e quarto vermelho e tudo mais, né? Menina, uma coisa séria. Eu fiquei tão apaixonada por esse homem que, por causa dele, eu comecei a ler um romance de época atrás do outro. E aí ficou, entendeu? Assim, claro que depois vieram outros duques e condes e não sei o que a gente também gosta. Inclusive, tem uma autora aqui de um cara que, quando começou, ele era visconde, né? Já eu trago para vocês. Mas, assim, eu fiquei arrebatada e realmente isso me interessou. Eu vinha de uma época de Bárbara Cartland, quando eu era garotinha entre aspas, né? Pré-adolescente, que é aquele livro bem mamão com açúcar, bem água com açúcar. Fiquei anos sem ler nada romance de época, e quando eu caí de paraquedas na Judith McNaught, maravilhosa. Os outros 3 livros dela são romances únicos, mas que os personagens se conhecem porque eles aparecem no último romance de época que ela escreveu, que é o último Westmoreland, que é a história do Conde. Então, aí você descobre que os outros carinhas eram contemporâneos do Duque, que eu me apaixonei. E aí tem uma certa festa lá de aniversário, não sei o quê, na casa de campo, que todos eles vão lá como convidados. A partir daí, ela deu uma sumida, parece que a mãe teve câncer, ficou muito tempo, a autora, né? Ficou muito tempo, ela cuidando da mãe, não sei o quê. Quando a mãe finalmente faleceu, ela reapareceu nas redes sociais, disse que ia voltar a escrever, mas sumiu de novo. Então, ela nunca mais escreveu, pelo menos nada de época. Mas, assim, obras-primas, tá? São 6 livros, todos pela Bertrand, com capas parecidas com essa daí, porque agora eles botaram, né, de forma homogênea. Convido você a ler, tá? Convido, porque ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Em todos os sentidos. História, trama, personagem, cenas calientes, expectativa, ranço, raiva, redenção. Você fica naquela montanha russa. Então, estou aqui indicando. Vamos lá, para o próximo. O meu último é Tessa Dare. Eu acho que é a minha favorita. Eu gosto muito do estilo dela. Esse, por acaso, essa série Castles Ever After, acho que nem trocaram o título, Não, não são traduziram. Castelos para Sempre. São garotas que herdam castelos. Todas elas são afilhadas de um maluco que, quando morre, deixa um castelo para cada uma. Você vê Eu que coisa adoro linda. aquela que quer fazer cerveja. Eu acho que é o segundo livro. Cada mocinha tem uma profissão, tem uma ocupação, além de ser mocinha. É muito bacaninha de ler. Esse livro, que é o primeiro, ele tem um trecho que eu me lembro de estar lendo. Eu falei, meu Deus, mas que coisa estranha. Então, do nada, a pessoa sujou um lenço. Já achei meio... Não, que importância tem esse lenço? O lenço era só para ela transcrever um capítulo inteiro de um manual de época, igual o nosso manual do bom comportamento, que a gente fez. Ela transcreve um trecho inteiro de um manual ensinando como lavar roupa. Então, é uma pessoa que, como a gente, eu e Ivana, é apaixonada pela pesquisa histórica, porque achou
uma rebimboca da parafuseta para meter o coisa ali, né? Uhum. É bem bacana de ler, ele é divertido, Muito. estilo dela, né? É Muito divertido, divertido. é Você dá leve, eu boas gosto muito. gargalhadas. Se eu Eu não me gosto muito. engano, o segundo livro, que eu não vou lembrar o nome, é É de um das lutador, lagostas. Não, é de o um segundo não é do Kilt, do escocês das lagostas? Eu acho que é, Então, não? não é aquele que era lutador assim, seria um MMA. Livro 2. E, e aí, Diversinha Alma 3. é exatamente esse. Então, ele é um lutador e ele tem, acho que um irmão, agora eu não lembro se é irmão ou se é primo, Nossa, do que capitão tinha. é esse das lagostas. Exato. Então ela estava noiva prometida, né? Prometida ao Marquês. Mas o Marquês tinha ido viajar para não sei aonde e nunca que voltava. A garota ficou anos esperando. Então ela cansou de esperar, herdou esse castelo e queria fabricar cerveja. E esse lutador de MMA, que é irmão ou primo desse Marquês, estava assim: não, mas você tem que casar com ele. E ele fica tentando convencê-la a casar com o cara. Só que aí nesse entre, né? Gente, tem cenas hilárias desses dois. É Entendeu? muito bacaninha, Muito sabe? bom. Eu super indico. Essa série em especial, assim, super indico. É bem legal. E você vê, ela faz um trabalho tão legal, a autora, que você aprende sobre cerveja do século XVIII, XIX. É isso, é a É isso que a pesquisa gente está falando. histórica. A pessoa vai se apaixonando por pesquisa histórica. É muito legal. Eu gosto dessa série. Gosto mesmo. Tá na hora de eu reler. E por falar em reler, e por falar em manual, a próxima autora que eu vou indicar, ela também faz uso do manual, inclusive do da Florence, que foi o que a gente traduziu e incrementou, que é Lisa Kleypas. E essa história aqui do Pecados do Inverno, do Sebastian St. Clair, o tal que começou como visconde, mas termina como um duque. Ele é assim, você fica meio na dúvida se ele é vilão, se ele Menina, de início ele é vilão. foi a melhor virada de chave que eu já vi uma autora de romance escrever, de pegar um cara que era o vilão, que você termina um livro com ódio dele, e quando você vai ler o livro dele, você está absolutamente com as quatro rodas da charrete arriadas por ele. Não tem como. Mas, assim, tem que ler a série na ordem. Esse aqui, É, se eu não me engano, é o terceiro. Não é o terceiro? Acho que é o terceiro. É o terceiro. Então, para você entender quem é o Sebastião, você vai ter que ler o primeiro e o segundo. Mas, olha, vale a pena. Vale muito a pena. São 4 livros, tá? Lisa Kleypas, para mim, inclusive, ela vai lançar um livro em não estou outubro. mostrando e eu estou aqui procurando e não estou mostrando. Pois Sim, porque acabou de aparecer, Pecados de Inverno. são as novas capas, tá? Essa aqui é da primeiríssima edição, então são as novas capas. E também eu acho que a editora deu uma diminuída no tamanho, não tá esse 16 por 23, assim, tá bem, não é aquele pequenininho pocket não, mas tá um pouquinho menor. Gente, essa série é maravilhosa, são as 4 estações do amor, né, que eu nem falei o nome da série. Ela tem outras, tá, pela mesma editora, Editora Arqueiro. Tem os Hathaways, que foi a primeira série lançada no Brasil, que aí são 5 irmãos. Assim, tem livros maravilhosos. De cada série eu tenho o meu livro preferido. Na verdade, o meu preferido dessa série é o segundo livro, não é esse, mas eu admito que esse é o mais famoso, exatamente por causa dessa virada de chave de personagem, que foi um trabalho de mestre. Ela estava inspiradíssima. Ela e a Tem mãe do mais Henry desse. Cavill estavam inspiradas no dia que conceberam os seus filhos.
Eu gostei mais desse do que o segundo. O segundo é o do Marcos, é É aquele aquele do conde perfume, né? mal-humorado. Exatamente. Ah, não, eu me apaixonei, porque eu gosto de homem assim, com cara de mal, com mal-humorado, não sei o quê, que quando se apaixona vira cachorrinho. Eu gosto. Mas, assim, o Sebastião é maravilhoso. E detalhe, tem uma outra série depois que ela escreveu, que é Os Ravenels, que o Sebastião volta como Duque. Entendeu? Para você ver como ele ficou famoso. Não que o Marcos não volte, o Marcos também volta. Mas o Sebastião ficou tão famoso que tem o livro do filho dele, Gabriel, tem o livro da filha dele, e tem um outro livro que eu acho que foi o último da série Ravenels que ele volta. Para tu ver como ele marcou uma geração de leitoras suspirantes. Então, gente, Lisa Kleypas, tá? Aproveita, porque a editora Arqueiro também não está mais lançando romance de época. Ela só está lançando romance atual, contemporâneo, de capinha bonitinha, de hóquei, de aquele do laboratório lá, não sei o quê, e está entrando na romantasia e não sei o quê, mas há muito tempo. Ainda tem alguns livros antigos da Lisa Kleypas que eles não lançaram. Eu já cansei de deixar comentário no Instagram da editora perguntando quando vai sair. Eles falaram que ainda não, porque eles estão investindo em outros gêneros que não mais o romance de época. Então, tá vendo? Isso também está chegando no Brasil, tá? É modinha, né? As modinhas vão passando. Pois é. E aí, eu tenho mais um livro. Você tem mais algum? Não, né? Você separou Não, 3. você falou 3. Não, mas eu quis trazer mais esse, porque é uma nacional. Vocês Tá. acharam que eu só li internacional? E que eu nacional só li a Moira? Tem essa autora aqui. Eu não sei falar o sobrenome dela, eu vou falar Karina Heide, mas pode ser Heide, tá? Se escreve com E, mas de repente é meio alemãozão, se escreve Heide. Então, Karina, Qual é desculpa, esse? tá? Qual Esse é esse? aqui é Lei de Audácia. Ela começou como uma trilogia, mas aí depois ela lançou o quarto. Quando eu comprei de cara a trilogia, direto com a autora. Gente, olha só, essa autora aqui, além de ser, né, daqui da Terrinha Brasilis, ela não escreve personagens britânicos. Ela sai totalmente da Inglaterra. Ela vai para a Alemanha, ela vai para a Normandia, ela vai para a Áustria. Ela nos apresenta a cultura e a história de outros reinos europeus. Só isso já me cativou. Porque a gente fica muito no eixo entre as autoras, né, que eu costumo dizer, entre a Inglaterra e Nova York. Todo mundo que escreve romance contemporâneo americano vai para Nova York e todo mundo que escreve coisa vai para a Inglaterra. E a gente só fica nesses dois lugares. E aí vem a Karina e joga na nossa cara, esprega na nossa cara uma cultura absolutamente diferente. Com esses nomes que tem mais consoante do que vogal. Então, na hora que você está lendo, você vai ler o Conde de Mram, que nasceu na cidade de Mram, porque você não consegue nem falar. Mas, cara, é muito bom. É muito boa essa série, tá? E é uma autora nacional com uma cultura maravilhosa, com uma pesquisa primorosa. Então, a gente consegue. A gente garimpando, a gente consegue, tá? Ela escreve como eu acho que ela deve ter, ela tem uns livros em algumas editoras, não editoras grandes, mas ela primariamente escreve como independente. Então, a grande maioria dos livros dela você encontra primeiro em e-book e um tempo depois ela acaba lançando em papel, às vezes ela vem direto no site, no Instagram, nem lembro. Eu acho que na época eu comprei por um site.
Gente, tá? É de uma riqueza, a trama, o romance em si, tem cenas, né? Tem umas, sem os nomes chulos, mas tem umas cenas assim de dar calor, Ui! entendeu? Indico e reindico, tá? Karina Hyde, não sei. É, pode ser Reed, não? Pode ser também, não sei. Mas está aqui. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo, tá? Pelo Sim, menos de estão um todos dos aqui. livros, porque aí a partir dali vocês pesquisem o resto das séries ou outros títulos de cada autora que a gente indicou, tá? Mas assim, gente, se deem essa chance, tá? Romance de época é cultura. A gente deu aqui livros de autores comprometidos na pesquisa, que não vão fazer você perder o seu tempo lendo uma história sem pé nem cabeça ou só focado na Porque, fodelância. porque tinha aquele negócio, né, que a mocinha, era um romance medieval, a mocinha entrava na sala e acendia a luz, né? Ah, e é de uma autora internacional famosésima, que eu gosto muito dela, escrevendo contemporâneo. Escrevendo de época não, minha senhora, porque você não faz pesquisa direito. Às vezes até se distrai, né? Porque você está na A coisa lá história de... para mim acabou naquele interruptor. Porque sim, tinha um interruptor na parede para acender a lâmpada numa época que não tinha luz elétrica. No máximo, era gás, tá? No máximo. Se não fosse as velas, era no máximo a gás, não elétrico. Se for esse que eu estou pensando, né? Que era medieval, não tinha, imagina gás, não tinha nada. Entendeu? Então, acontece, tá? Então, assim, gente, eu também encontro muitos erros, encontro furos na trama. Isso aí acontece nas melhores famílias, tá? O fato de você ser autora famosinha e internacional e publicada em não sei quantos idiomas, autores erram. A própria Julia Quinn já errou coisa em livro dela, errou data, errou contagem. Ela morre de rir, né? Quando um leitor escreve para ela, deixa um comentário falando, não, porque você na página tal, porque a gente é assim, né? A gente mata a cobra e Presta mostra o pau, atenção, né? né? Na página tal você botou isso, e na página outra página você. Aí ela morre de rir, brigada, não sei o quê. Acredito eu que depois ela vai corrigir, não sei. Mas autores erram, são passíveis de errar. Agora, tem aqueles que erram muito, tipo, né, o interruptor na parede. Mas tudo bem, de qualquer maneira, essas que a gente indicou hoje são feras, são boas, podem ler e depois volta aqui para falar com a gente, tá bom? Não deixem o romance de época morrer, gente, não deixem, tá? Você vai A gente gostar, precisa é um deles. bom divertimento. Se você já costuma ler, então você vem aqui e diz: já li essa, já li a outra, vou tentar, vou Fica, ver. indica pra gente aqui. A única coisa que eu pedi para Moira, não indique o seu livro e não indique Jane Austen, pelo amor de Deus, porque esses a gente já indica sempre. Eu estou aqui embaixo também, se você quiser. Tá Falou? aqui, tá bom? Beijo, Beijo, obrigada. obrigada. Tchau, tchau.